Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas cansado por dentro. Se seu coração está inquieto, saiba de uma coisa: Deus vê você agora, e essa mensagem não chegou por acaso. Você também sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que Deus está em silêncio? Charles Spurgeon escreveu certa vez que o silêncio de Deus não é ausência, mas uma sala sagrada onde a fé aprende a respirar. Quando o céu parece calado, o coração humano se debate entre confiança e medo. É nesse espaço silencioso que muitos se perguntam se ainda estão sendo ouvidos, se suas orações se perderam no vento, se suas lágrimas passaram despercebidas. Mas o silêncio de Deus não significa abandono. Muitas vezes significa preparação. Há dias em que a vida parece perder o sentido. Você segue suas responsabilidades, cumpre seus deveres, tenta manter a esperança, mas por dentro existe um cansaço que ninguém percebe. É um peso que não aparece nas palavras, mas se revela no silêncio das noites, quando a mente não consegue descansar. O coração ora, mas sente que não recebe resposta. A fé permanece, mas parece atravessar um deserto. Os dias confusos têm uma característica própria. Eles não anunciam seu propósito. Eles chegam sem explicação, desmontam planos, mudam direções e criam perguntas que não encontram respostas imediatas. E é justamente por isso que a alma se inquieta. O ser humano deseja entender antes de confiar, deseja ver antes de acreditar. Porém, o caminho espiritual, muitas vezes, segue a ordem inversa. Talvez o que mais desgaste o coração não seja a dor em si, mas a sensação de não entender o que Deus está fazendo. O sofrimento com sentido é suportável, a dor sem explicação parece insuportável, e ainda assim é no território das perguntas que Deus começa a revelar significados mais profundos. O silêncio divino não é vazio, é um espaço onde algo está sendo formado. Enquanto você espera, Deus trabalha em dimensões que os olhos não alcançam. Enquanto você sente que nada acontece, estruturas invisíveis estão sendo alinhadas. O tempo de Deus não corre na mesma velocidade da ansiedade humana. Existe uma diferença entre estar parado e estar sendo preparado. A estagnação é a ausência de movimento. A preparação é um movimento invisível. Quando Deus prepara, Ele trabalha primeiro no interior, nas raízes, nas estruturas da alma. Ele fortalece aquilo que sustentará o que virá depois. Muitos desistem nesse ponto porque confundem silêncio com rejeição. Mas o silêncio de Deus não fecha portas. Ele amadurece o coração que atravessará essas portas. A Bíblia nos apresenta a história de Abacuque, um profeta que viveu dias de profunda confusão espiritual. Ele observava a violência ao seu redor, via a injustiça prosperando e clamava a Deus por respostas. Em vez de consolo imediato, recebeu uma resposta que o deixou ainda mais perplexo. Deus revelou que levantaria os caldeus, uma nação cruel, como instrumento de correção. Aquilo parecia contradizer tudo o que ele entendia sobre justiça. Abacuque não escondeu sua angústia. Ele questionou, perguntou, expôs sua dor. Sua fé não era passiva, era uma fé que buscava entendimento. Ele estava diante de um cenário onde o agir de Deus parecia incompreensível. No capítulo 2, verso 1, ele declara que subiria à torre de vigia e esperaria para ver o que Deus lhe diria. Essa imagem revela um coração que escolhe esperar, mesmo sem compreender. Ele não abandona sua fé, ele se posiciona para ouvir. Esperar não é cruzar os braços, esperar é permanecer atento. Enquanto aguardava, Abacuque enfrentava o conflito entre o que via e o que cria. Essa tensão é familiar para quem vive dias confusos. Os olhos veem caos, a fé afirma que Deus continua soberano. A mente questiona, o espírito insiste em confiar. Deus então responde: a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Essa palavra atravessa séculos e chega até o coração de quem hoje se sente esquecido. O tempo de Deus não falha.
O cumprimento pode não acontecer no ritmo desejado, mas nunca chega atrasado. Charles Spurgeon escreveu que a esperança cristã é uma lâmpada que continua acesa, mesmo quando o vento da dúvida sopra forte. Essa esperança não se apoia nas circunstâncias, ela se encora no caráter imutável de Deus. Quando tudo parece instável, a fidelidade divina permanece. Abacuque não recebeu uma explicação completa, ele recebeu uma revelação suficiente. Deus não respondeu cada detalhe, mas mostrou que havia um propósito além da compreensão humana, e isso transformou o coração do profeta. No capítulo 3, surge uma mudança profunda. O homem que começou questionando, termina adorando. Ele declara que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que os campos não produzam alimento, ainda assim ele se alegrará no Senhor. Essa não é uma alegria superficial, é uma confiança amadurecida pelo silêncio e pela espera. A fé verdadeira não ignora a realidade, ela encontra Deus dentro dela. Talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto da jornada. As respostas não vieram como esperado. Os caminhos não se abriram no tempo desejado. Pessoas que você confiava se afastaram. Planos cuidadosamente construídos se desfizeram. E você se pergunta onde Deus está em meio a tudo isso. Ele está presente no processo. Dias confusos não são dias perdidos. São dias de construção invisível. São dias em que a fé deixa de depender de sinais externos e passa a repousar na presença constante de Deus. O silêncio divino purifica motivações. Ele revela o que realmente sustenta o coração. Quando as respostas desaparecem, descobrimos se nossa fé estava nas bênçãos ou no próprio Deus. Charles Spurgeon afirmou que Deus frequentemente esconde o rosto para ensinar o coração a reconhecê-lo pela voz. Quando as emoções oscilam e as circunstâncias confundem, a voz de Deus continua conduzindo com suavidade aqueles que aprendem a ouvi-la. Você não está sendo ignorado, você está sendo guiado. Existe uma força que nasce no interior daquele que continua confiando, mesmo sem entender. Essa força não faz barulho, mas sustenta. Não aparece nas aparências, mas sustenta as decisões diárias. É a força de quem aprendeu a descansar em Deus antes de ver as respostas. O descanso espiritual não significa ausência de luta, significa presença de paz no meio da luta. Talvez hoje Deus não esteja mudando o cenário ao seu redor, porque está fortalecendo o cenário dentro de você. Antes de transformar circunstâncias, Ele transforma o coração. Antes de abrir caminhos externos, Ele firma passos internos. Isso não diminui sua dor, mas dá sentido a ela. Deus revela sentido mesmo em dias confusos. Ele faz isso de maneira silenciosa, gradual e profunda. Ele revela através da maturidade que nasce, da paz que começa a surgir sem explicação, da esperança que retorna suavemente. Perceba, você continua aqui. Mesmo cansado, você não desistiu. Mesmo sem entender tudo, você continua buscando a Deus. Isso já é evidência de que Ele está sustentando você. Abacuque aprendeu que a fé não é a ausência de perguntas, mas a decisão de permanecer confiando enquanto elas existem. Sua história mostra que o silêncio de Deus não é o fim da comunicação, é o início de uma escuta mais profunda. Talvez o que hoje pareça confuso seja no futuro lembrado como o tempo em que Deus fortaleceu suas raízes. Árvores não crescem pela pressa do vento, mas pela profundidade das raízes que ninguém vê. Charles Spurgeon escreveu que aqueles que aprendem a esperar em Deus descobrem que o tempo nunca é desperdiçado quando está nas mãos do Senhor. Mesmo os dias aparentemente vazios estão sendo preenchidos com graça invisível. Respire profundamente agora. Permita que essas palavras encontrem um lugar tranquilo dentro de você. Não é necessário entender tudo hoje. Não é necessário resolver todas as perguntas agora. O coração pode descansar mesmo antes das respostas chegarem. Deus continua trabalhando. Deus continua vendo. Deus continua cuidando. O silêncio não é o fim da história. É apenas o intervalo onde a esperança cria raízes mais profundas. Seus dias não perderam o sentido. Sua jornada não está parada.
Sua vida não está esquecida. Há propósito sendo formado, há força sendo construída, há paz sendo preparada. E no tempo certo, aquilo que hoje parece confuso revelará um significado que fará seu coração compreender que Deus nunca esteve distante. Talvez você não saiba, mas alguém vai encontrar essa mensagem porque você ficou até o fim. Antes de sair, respire profundamente por um instante. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus está cuidando da sua vida, mesmo nos detalhes que ninguém vê. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que acalmam a alma, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Que a paz do Senhor envolva seu coração agora e te acompanhe em cada passo. Amém.